o seu nível de tolerância ao estresse, vai controlar melhor isto. 3 minutos. Ok. Então vou acabar. Se mobilizar suas habilidades, o médico jovem poderá tornar-se apto para elevar cada vez mais o nível de suporte e ou de tolerância às tensões, que é o estresse. Vamos voltar ao burnout, que já foi falado aqui. A vulnerabilidade, que nós vamos chamar a atenção do burnout para, principalmente, os sintomas físicos, psíquicos e relacionais, e também as 3 dimensões do burnout, que eu chamo a atenção para a despersonalização. Vocês todos sabem disso. Por isso, a minha forma de enxergar a saúde mental, o meu conceito, vai sendo elaborado ao longo dos anos, porque eu não sou psiquiatra. Eu estou sendo psiquiatra. Eu vou sendo psiquiatra. E hoje sairei daqui um psiquiatra diferente por essa maravilhosa convivência que eu tive com vocês aqui. Saúde mental é a capacidade que o ser humano tem de desenvolver e mobilizar suas habilidades inatas e adquiridas em qualquer época e ambiente, tornando-se apto para elevar cada vez mais o nível de suporte ou de tolerância às tensões, o estresse, à dor e às frustrações, ou seja, o sofrimento. Todos nós temos sofrimento na vida. Quem não sofrer não desenvolve, não cresce, porque isto é inerente à luta pela sobrevivência e também necessário para o desenvolvimento emocional. Assim, você pode ficar prisioneiro de sua própria mente e pode sair. A chave para sair pode ser a farmacoterapia ou terapia cognitivo-comportamental, mas ela só tira os sintomas. Você tira a dor de cabeça, tira um bocado da depressão. Mas você quer ficar livre, voar como um passarinho aí? Psicanálise ou psicoterapia psicodinâmica. E eu os convido a clicar no www.acadmed.org.br, que nós vamos dar um curso sobre Wilfred Bion, que a Kátia falou sobre ele aqui, não é? Isso vai ser também por via internet, vocês podem fazer o curso, aquele que desejar. Jovem médico saudável. Um trabalho no Archives of Surgery, DIRB 2011, afirma que entre 6 cirurgiões reportaram tendências suicidas e que elas foram tratadas de maneira efetiva por meio de suporte psiquiátrico. Então, acreditem na psiquiatria. Ela funciona. E eu posso lhe dizer isto porque, na idade que eu cheguei, já consegui ajudar muita gente. Então, muito obrigado. E são 29 minutos e 30 segundos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz. Sou doutor Luiz Antônio, sou doutor José Raimundo da Silva Lippe, pela excelente palestra. A palavra ao Arthur. Muito obrigado, professor. Então, para a gente evitar o burnout e a fadiga, vamos fazer um breve intervalo, 10 minutos, e já voltamos. O Arthur, Danila. Ok, vamos reiniciar nosso trabalho de
desta manhã. E aí vamos recompor nossa mesa e passar a palavra para o conselheiro Leonardo Sérvio Luiz, é conselheiro federal e representante do Estado do Piauí. Doutor Leonardo vai falar sobre ações do CFM na saúde mental do médico. Dr. Leonardo Sérvio Luiz. Concluiu sua graduação em 2003 na Universidade Federal do Piauí, a residência em psiquiatria em 2009 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em bioética pelo Centro Universitário São Camilo de Santo Amaro, UNISA. Atualmente é doutorando na mesma área, também pelo São Camilo. Participa como membro da Sociedade Brasileira e Piauiense de Bioética. Na esfera profissional é professor da cadeira de psiquiatria na Faculdade Integral Diferencial e é médico psiquiatra da Prefeitura Municipal de Urucuí. Ao longo de sua vida profissional, tem se dedicado aos estudos de temas relacionados à psiquiatria e à bioética, especialmente nas áreas de prevenção ao suicídio, saúde mental dos médicos e sexualidade humana. Bom dia a todos. 30 minutos para a sua palestra. Ok. É que a São Camilo, Arthur, não, só vou brincar porque não é a Unisa, né? É a São Camilo de São Paulo, que se a minha professora estivesse aqui, ela ia puxar minha orelha, né? Então, como eu vou defender o doutorado daqui a um mês, né? Então, a gente já tem que fazer a média, né? Bem, bom dia a todos. Essa fala ia ser do Dr. Salomão, que é o conselheiro pelo Estado de Goiás. Ele não pôde estar presente por um problema de saúde na família, mas ele deixa o agradecimento a todos, em especial ao Dr. Irã Galo pelo convite, e eu gostaria também de agradecê-lo por comandar a nossa comissão do Médico Jovem, pelo êxito do nosso evento. E eu vou fazer um resumo, e eu fui até um pouco contemplado pelas falas anteriores, então eu vou me ater um pouquinho mais, às vezes, até algum aspecto ético da questão, e algum aspecto novo, e vou fazer uma passão um pouquinho sobre essa temática do suicídio, também tem preocupado um pouco a gente, principalmente os médicos mais jovens. Mas antes de mais nada, eu queria trazer o médico como um ser humano. Ontem à noite a gente estava tendo uma conversa agradável no nosso jantar, eu, a professora Patrô, doutor Nogueira, doutor Lipe, e a dificuldade maior, por incrível que pareça, a gente sempre ouve esse termo humanização, e a gente fica um pouco preocupado com o lugar comum em que ele caiu, no sentido até pejorativo muitas vezes, né? Porque se confunde esse termo humanização com falta de educação e vice-versa. Mas a gente tem que lembrar que o médico ele é, antes de mais nada, um ser humano, tá? Que por mais que a sociedade queira nos ver assim, e que muitas vezes a gente até pensa que a sociedade só quer bater no médico, né, como ultimamente tem sido, por questões governamentais que tentaram bater na nossa profissão, mas a mídia ainda nos coloca um pouco assim, e como se todos nós trabalhássemos no Einstein e no Sírio, que são, teoricamente, os hospitais de referência no país. Só que a realidade ela é um pouco diferente disso, né? A maioria dos médicos do Brasil enfrentam problemas graves. Muitas vezes, residentes, e isso é uma cena real, encontram lugares de descansos mais inusitados possíveis por faltas de leito nos repousos. Quem aqui é residente, ou foi residente, sabe que muitas vezes não tem a quantidade de repouso, de leito suficiente no repouso, e aí, principalmente, você privilegia muitas vezes o leito feminino para o repouso. Muitas vezes chega, já está ocupado, aí as mulheres também ficam com aquela questão, como que eu vou dividir essa situação, e aí, às vezes, se só tem uma unidade de repouso mista, gera um outro conflito. Então, são coisas que as pessoas nem imaginam, que aparentemente são simples, mas que geram uma situação de desgaste e de desconforto, para o médico não ter nem minimamente a condição de tirar o seu repouso com o mínimo de dignidade. E eu queria trazer o conceito que foi começado a ser abordado pelos colegas anteriores, que é o de vulnerabilidade.
Mas o de vulnerabilidade, que é o seu conceito de uma portuguesa, a doutora Maria do Céu Patrão Neves, uma bioeticista portuguesa, que o conceito de ser vulnerável é simplesmente estar suscetível ou em uma possibilidade de sofrer danos, né, e de ser ferido por algo ou por alguém. E essa vulnerabilidade, no tocante aos médicos, a gente pode dividi-la em 3 planos. Seja ele individual, se você tiver como foco as relações profissionais, as situações psicoemocionais que já foram discutidas aqui anteriormente, e aqui os valores do indivíduo. O Dr. Lippe trouxe o Bauman como discussão, e aí a gente poderia trazer vários outros, mas até título de livro, mas a gente tem que pensar nessa sociedade onde, pela primeira vez, coexistem e convivem 4 gerações diferentes, né? Se você pega de Baby Boomer, X, Y, Z, e aí várias letrinhas que vão aparecer, mas a humanidade, com o desenvolvimento tecnológico, chegaram a essas 4 gerações convivendo. Que tipo de valores estão postos hoje na nossa sociedade? E que crise de valores existe, ou são os valores em crise, que hoje é até título de livro? E uma dimensão social. Que níveis de renda que são almejados para esses médicos? E também as relações de gênero. Já foi colocado aqui brilhantemente pela professora Kátia, que as mulheres elas já entram numa expectativa diferente em relação aos homens. Eu brinco que eu sou um defensor das mulheres onde eu vou, porque as mulheres, às vezes, elas sofrem preconceitos até pelo tom de voz. Se a mulher fala com um tom de voz mais alto, é histérica. Ou se ela fala com um tom de voz mais alto, ela está zangada com alguma coisa. E muitas vezes é só o tom de voz dela. Eu tenho uma amiga, que na verdade é minha suplente, eu até brinco, que ela é meio zangada mesmo, que eu brinco com ela, mas, e assim, por ser professor, o tom de voz já é mais alto. Então, muitas vezes, assim, não, já é zangada. Não, o tom de voz já é mais alto. Mas são preconceitos, são os estereótipos que estão aqui nas relações de gênero. E sem falar também nas questões de orientação sexual, que também aqui devem ser relatadas, e que não está no estudo da professora, mas se a gente for esmiuçar isso, o preconceito entre os profissionais no tocante à orientação sexual também existe. A questão programática, a receita da vulnerabilidade dos médicos em relação às políticas de saúde e a promoção dos direitos humanos. As políticas de saúde, elas têm mudado com a frequência bastante elevada, porém, sem planejamento algum. E o médico ele está no meio dessa engrenagem e ele sofre também com essas mudanças. Não só do aspecto financeiro, mas também do aspecto estrutural. E aí, eu queria trazer um pouco de reflexão nesse tripé de sofrimento do médico. Eu vi nas falas dos colegas que as palavras esgotamento, as palavras limite, as palavras sofrimento emocional são uma constante no discurso. E aí eu queria trazer o burnout, que já está clássico na discussão, desde Maslow e outros autores, mas tem um discurso que eu queria trazer para vocês também, que ele é da bioética, que é a fadiga da compaixão, e a situação limite, que eu vou fazer um passant rápido, que é o suicídio propriamente dito. O burnout, aqui a Maslow que eu trouxe de 2011, mas esse conceito é bem mais anterior, né, mas ela atualizou suas tabelas e seus conceitos nessa data, né, que como o professor Lippe já enfatizou que a despersonalização talvez sejam mais graves deles, porque a despersonalização aqui é como se o indivíduo perdesse as suas características, os seus moldes enquanto pessoa e passasse simplesmente a ser moldado pelo trabalho. E aqui tem uma influência que não foi colocada, mas tem uma influência ainda lá nos traços de Alport, onde o médico ele tem uma tendência a uma competitividade, uma obsessividade da personalidade do tipo A, né, que isso gera um fator de ansiedade maior do que outras profissões. Então, é uma diátese de ansiogênico e desenvolvimento de habilidades, como o professor já colocou. O esgotamento emocional e a baixa realização, que é a tríade clássica. Aqui, citando já uma das ações do CFM, que o professor Lippe começou a colocar uma delas, que foi em 2005, posteriormente, em 2007,
a gente fez um compilamento das regiões do país diferentes. E nessa tabela, para vocês terem uma ideia, em 2007 esse estudo já está sendo atualizado, só para vocês terem esse conhecimento. Provavelmente ano que vem vai sair já essa publicação nova. 33,9% tinham índices moderados de burnout e 23,1% tinham índices graves de burnout. Ou seja, 57% dos médicos brasileiros em 2007 tinham algum grau de burnout. Isso é uma situação extremamente preocupante. Em 2007, eu não vou arriscar dizer, mas a situação, ela no mínimo não mudou ou até se agravou. Tá? Porque como a metodologia ela mudou um pouco o questionário, eu não vou me arriscar a falar dos dados preliminares. Mas a situação, ela no mínimo ficou na mesma ou até se agravou. E a fadiga da compaixão, que eu falei que é esse termo da bioética que eu queria trazer para vocês, ele se parece um pouco com o burnout, mas ele também traz uma questão de medo ou até de relutância, né, ou resistência, de desenvolver algumas atividades no trabalho, passam a evitar pessoas, lugares ou coisas que possam rememorar situações difíceis já vividas, a perda de significado e propósitos ou ideais na profissão, alteração na qualidade de sono, Dr. Nogueira, deterioração nas relações pessoais e o abuso de substância que o colega vai abordar na sua fala posteriormente. Isso, 95 também, para vocês observarem que isso tudo já vem sendo discutido também há bastante tempo. Se você pega uma alta demanda emocional, uma constante exposição a sofrimento, que o médico está constantemente em contato, com péssimas condições de trabalho que a gente vivencia hoje na realidade brasileira, e um baixo suporte econômico e social, porque a nossa remuneração está ladeira abaixo, você aumenta o quê? Simplesmente um grau de fragilidade do médico enquanto ser humano, que é aquele conceito que eu trouxe para vocês no começo. Porque isso aqui você pode replicar em qualquer outra profissão, mas para o médico é extremamente importante. E daí, se você faz a correlação de fragilidade com a fadiga da compaixão ou burnout, você entra numa situação de desencanto. E esse desencanto, para os médicos, é extremamente grave. Por quê? Porque desencantar-se é perder o encanto com o outro. É perder o seu próprio instrumento de trabalho. Porque se você não está motivado ao cuidado para o outro, você está desencantado com aquela prática, você se desencanta consigo próprio, no caso do médico. E aí, como situação limite, emerge o suicídio. Que a literatura, por incrível que pareça, ainda é bastante escassa, porque existem, gente, por incrível que pareça, vários aspectos legais, tá, acerca de notificação do suicídio, acerca de aspectos até éticos, acerca de aspectos financeiros, sejam eles, por exemplo, seguros de vida, herança, até testamento pode ser contestado. Então, tem vários aspectos legais envolvidos. A maioria dos estudos apontam suicídio com taxas bem maiores em relação à população geral, e aqui o adendo é que é especialmente entre as mulheres médicas. Os homens teriam um risco de 70% maior, e as mulheres de 250% a 400%. E aí, pegando o adentrar na faculdade da professora Kátia, que a mulher já entra com um nível de estresse mais elevado, e termina com seus questionamentos, como vai ficar a minha vida afetiva, como vai constituir a minha prole, aonde eu vou estabelecer a minha vida profissional, com o desempenho da profissão, aliada a quê? O homem comete mais suicídio do que na população geral em relação à mulher, porque ele usa métodos mais letais. Porém, a mulher médica não erra. Consequentemente, ela tem uma efetividade maior quando ela tenta e ela consegue. Ok? Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, em 2005, houve um relato de cerca de 300 suicídios entre médicos americanos, é um número muito elevado.
uma taxa entre 2005 a 2008 de 28 a 40 por 100 mil habitantes, quando que na população geral foi entre 14 a 17 por 100 mil. Tá? Esses números já diminuíram, tanto os Estados Unidos, mas principalmente o Canadá, fizeram estratégias bastante eficazes de prevenção ao suicídio na população geral, tá? E especialmente na população médica. Aqui é um estudo bastante antigo, tem quase 20 anos, mas eles mostravam os anestesiologistas e os psiquiatras como os primeiros colocados, né, em termos de estatística, e aí aqui é facilmente mensurável por conta do acesso aos meios letais, né, os medicamentos, psicofármacos, psicotrópicos, para a questão do suicídio. Oftalmologistas, a gente até, desculpa, brinca entre nós do tipo, caramba, o pessoal ganha tanto dinheiro com lente, né, e, enfim, mas está aqui. Tá? Os patologistas, eu não sei se o colega vai trazer isso, mas eu vi um trabalho falando que eles tinham alto índice de alcoolismo, tá? E os radiologistas também estariam nesse estudo ranqueado. Isso varia um pouco. Alguns trabalhos americanos entram aqui a medicina de urgência, tá? Em alguns trabalhos. Então, isso varia, mas é só um estudo ilustrativo para vocês terem uma ideia de que há um ranqueamento. Tá? A literatura, novamente, é escassa. O médico precisa ser uma pessoa muito saudável a fim de cuidar do outro. Mas a realidade atual, o médico sucumbe, ele entra em fadiga da compaixão e ele se desencanta, como eu já falei para vocês. E aí o Diego Gracia, em uma das suas brilhantes falas, né, que é um grande bioeticista espanhol, ele sugeriu que a gente retomasse um pouco a fala do filósofo bastante conhecido por todos nós e falasse, médico, será que você vai ter que usar o cura-te a ti mesmo? Mas esse cura-te a ti mesmo ele não está sendo eficaz. Muito pelo contrário. Ele é responsável por muitas das patologias, porque uma das preocupações que a gente tem aqui, inclusive, é a autoprescrição. Quem é professor aqui em faculdade sabe que os alunos no terceiro e quarto ano já começam a ir atrás de você. Antes era atrás de antidepressivo, agora é atrás de Ritalina. Por conta de uma melhora no desempenho cognitivo. As pessoas não sabem que as melhoras nos níveis cognitivos, e principalmente na concentração, para quem não tem déficit de concentração, é bem pequena. E muito pelo contrário, você pode gerar irritabilidade, alteração de humor e pode prejudicar esse desempenho. Mas a ansiedade é tão grande, né, gerada pela essa competitividade, e eles vão atrás disso. E aí, quando chega no quinto e sexto ano, eles começam a fazer parcerias com os residentes e vão buscando as prescrições. Tá? Isso começa a ser colocado em demasia e de modo inadequado nas faculdades. Desde a faculdade, isso já é uma prática vista, errática, mas é uma realidade. Ele tem ainda muita dificuldade de pedir ajuda. Por quê? Porque o médico ele não quer se mostrar vulnerável. Ele tem uma parte ainda muito vaidosa. Ele não consegue se ver enquanto doente. Então, ele adoece ainda mais. E somado à pequena quantidade de locais específicos para o cuidado desses médicos, né, no caso de cuidado dos cuidadores, o que acontece? Esse sofrimento ele se agrava. Eu já tive a experiência de tratar alguns colegas. É uma situação difícil, porque eles têm uma adesão complicada muitas vezes ao tratamento. É aquele paciente que muitas vezes você tem uma preocupação até de oi, pede uma secretária ligar, se desmarcou, liga, intervém, dependendo da situação, porque não faz adesão. E ele começa a se autoprescrever. Não, eu estou bem. Começa a se autoprescrever. É a loja que o professor Lippe colocou. Eu já vim para a loja, já satisfiz meu desejo, já estou com a minha medicação, logo, problema sanado. Só que o problema sanado, entre aspas, parcialmente, não problema resolvido. Tá? O médico precisa ser compreendido em seu momento histórico. O momento histórico atual ele é difícil, todo mundo sabe disso. O suicídio dos médicos deve ser pensado no âmbito coletivo, né, como fruto de uma sociedade que passa por uma crise de valores. O Durkheim já falava que a sociedade muitas vezes produz, né, o número de suicídios que
se é mensurado por uma questão, né, de valoração na sociedade. A gente tem que encarar suicídio de médico como tema de saúde pública, e essa é uma das propostas do Conselho Federal, porque como que você vai ter uma população de médicos cuidando de outras pessoas se essa população de médicos não está saudável? Porém, não é do escopo da rede conselhal, CFM e CRMs, disponibilizar ambulatório de atendimentos. Não é do nosso escopo jurídico, nem do nosso escopo de atuação esse tipo de serviço. Mas nós temos sim como pressionar as políticas públicas de saúde, governos, e fomentar pesquisas nas faculdades. A gente teve aqui ótimos exemplos de boas pesquisas feitas no nosso país, como tem outras também. E isso precisa ainda ser muito estudado, porque ainda se sabe muito pouco sobre o tema aqui. E eu trouxe o tema suicídio mais como um en passant, mas para vocês terem uma ideia, no meu estado, nos últimos 3 anos, pelo menos um médico cometeu suicídio. Não. No meu estado do Piauí, pelo menos um médico por ano. Em Pernambuco, no último ano, foram 7 suicídios. 8? Então, é porque a gente pega a estatística anualizada, né? Então, assim, é uma outra preocupação que no Encontro Nacional, inclusive, a gente vai ter uma mesa sobre isso, porque a gente tem que fazer uma força-tarefa e discutir o tema, porque ele está posto. E o que está acontecendo? E aí tem vários outros enfoques em relação a isso, porque um suicídio, dependendo de como ele é divulgado ou não, ele pode ser estímulo para um outro. E aí tem vários outros aspectos a serem colocados, mas pesquisas são necessárias. Então, o CFM ele deve estimular essas políticas e ações que visem proteger esses médicos que estão vulneráveis como um todo. Aqui, para finalizar, eu tenho 2 iniciativas que eu tenho como exemplo. Uma da British Columbia, que ele tem um programa de saúde para o médico, de saúde geral, tá? Que ele fala como que o médico, qual a carga horária para o médico, mensurar a sua questão de trabalho, o médico incentivando a prática de atividade física, de alimentação adequada, relação interprofissional, interpessoal. Pra vocês terem uma ideia, eles passaram um pouquinho aqui antes, né, sobre as relações conjugais, afetivas ruins, muitas vezes, dos médicos. Tem estudos mostrando que médicos se divorciam até 3 vezes mais do que a população geral. É uma coisa assustadora. Isso é reflexo de um não cuidado. É displicência de não cuidar. Tá? E, especificamente, o ePhysician Health, que é uma iniciativa americana. Inclusive, há 4 anos, o Conselho trouxe o Mike Myers aqui, em Brasília, que é um dos idealizadores do programa, e ele tem um livro bem interessante chamado The Physician as Patient, que é bem legal. E nesse programa, ele também estimula o cuidado de um modo geral, tanto do ponto de vista físico quanto mental, tá? Voltado para o médico, mas como um programa de saúde pública, assim como foi feito no Canadá, com mais sucesso, porque a saúde pública do Canadá, de fato, ela tem mais sucesso enquanto pública, né, do que os Estados Unidos. Tá? E aqui, para vocês terem uma ideia, são setores onde eles subdividem. As comunidades médicas de resiliência, eles projetam experiências de como melhorar essa resiliência, que eu acho que o professor Lippe até, quando ele fala de habilidades, eu estava o tempo todo pensando em resiliência, né? E habilidade igual resiliência, né? O abuso de substâncias, que é uma coisa bastante grave, que vai ser abordada agora, a questão do peso, nutrição, depressão, ansiedade, várias subclassificações de cuidados específicos voltados para esses médicos americanos. E aí, para finalizar, eu brinco que eu tenho fama de falar muito, mas eu vou economizar um tempo aqui para os outros, tá? É que, como o professor Lippe me tocou com algumas falas, eu queria deixar para os médicos, né, e para os médicos jovens, uma reflexão
que a minha psicanalista falou uma vez, que a gente conversando sobre medicina mesmo. E é aquela historinha de que a gente sempre quer trabalhar e quer ser remunerado para tal, mas quanto que você quer ganhar? Isso é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Quanto que você quer ganhar? Porque se você olha para cima, é infinito. Mas se você pega a resposta do professor Lippe do consumismo, ela começa a já te dar uma base. Tá? E às vezes você pode até ser consumista um pouquinho também, não tem problema nenhum. Né? Tipo, ok. Mas quanto que você quer ganhar? Porque os estudos estão aí. Os trabalhos do próprio conselho estão mostrando que a gente está trabalhando 3, 4 vínculos. Tudo bem para tirar uma renda que a gente tinha antes, trabalhando em 1 ou 2 lugares. Mas tem uma outra questão também, que é quanto que a gente quer ganhar. E uma outra é, quão da nossa saúde a gente quer sacrificar por esse ganho. Porque é isso que está acontecendo. E isso tem que ser posto também para discussão. Tá? E aqui, para encerrar, foi um presente do professor Lúcio Flávio, anteontem, esse slide para mim, que os americanos, quando eles falam de angst, é angústia na tradução, mas eles usam mais para ansiedade. Então, são os níveis de ansiedade nos Estados Unidos por estado. E aí, qual que é a questão? É que ansiedade nada tem a ver, por incrível que pareça, com nível de renda e nem conforto. Mas, por outro lado, se você pega os estados americanos aqui, que são teoricamente os mais ricos, com exceção aqui da Califórnia, né, são os que têm os mais altos níveis de ansiedade. Ou seja, a pauta é a ansiedade do desempenho. Então, o que está acontecendo? E o médico está aqui, tá? No meio dessa ansiedade de desempenho. Então, a sugestão, de fato, é reflexão. A palavra é essa, e um pouquinho mais de carpe diem. Assegurar a saúde de quem cuida é também garantir o cuidado de toda uma sociedade. Obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Excelente a sua apresentação. Vamos para a última desta manhã. O doutor Cláudio Jerônimo da Silva, da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Dependência química entre médicos. Dr. Cláudio é médico psiquiatra formado pela Unesp Botucatu, São Paulo, com doutorado em Ciências pela Unifesp, MBA em Gestão pelo INSPER de São Paulo, é diretor técnico da Unidade Recomeço Helvetia, é um programa do governo do Estado de São Paulo para dependência química, professor afiliado do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo e é conselheiro pelo CRM de São Paulo do CONED. Bom dia a todos. Quero agradecer e cumprimentar a mesa, agradecer o convite, também em nome do Dr. Mauro Aranha, que ele não pôde vir, ele gostaria de estar presente, mas por um problema e compromisso em São Paulo, ele não pôde vir. Eu gostaria muito de poder ter participado do evento inteiro, de estar aqui ontem também, mas nós estamos inaugurando um serviço ali na região da Cracolândia, em São Paulo, que é a Unidade Recomeço Helvécia. É um prédio que fica ali bem na rua da Cracolândia, né? E isso tem me tomado bastante tempo e portanto, eu não consegui, só pude chegar hoje, né? Infelizmente, mas aqui estou, espero poder contribuir um pouco com a discussão de vocês. O que eu vou falar é de dependência de médicos, falando um pouco da parte teórica, né? E depois falando um pouco do que a gente fez, né? O que a gente faz e qual é o resultado disso, do que a gente tem feito lá em São Paulo, nesse aspecto. Então, primeiro, na dependência química, de maneira geral, ela é pouco diagnosticada,
né? Geralmente o foco dos profissionais, isso eu estou falando na população geral, né? O foco dos profissionais está nas complicações físicas, não da dependência subjacente, né? O tempo médio de diagnóstico é em torno de 5 anos, né? E a falta de treinamento nas escolas. Isso é para a população geral. Imagina para os médicos também não é diferente, né? As razões pelas quais esse diagnóstico não é feito são várias, né? Mas uma delas, em especial, é a atitude das pessoas em relação ao dependente químico. O meu doutorado, eu avaliei a atitude dos médicos em relação aos dependentes químicos. Na verdade, não foi só dos médicos, foi dos profissionais da saúde. Eu peguei uma cidade do interior, onde eu sou vice-presidente de uma instituição lá, na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, e eu avaliei as unidades básicas de saúde, né, e apliquei um instrumento validado que mede a atitude das pessoas em relação aos dependentes químicos, né? E os resultados foram bastante interessantes, assim, né? Então, as pessoas que têm menos treinamento para lidar com um dependente químico, em geral, têm uma atitude melhor, né? Eles não acham que dependente químico é uma questão moral, eles acham que devem fazer alguma coisa para ajudar o dependente químico, mas eles têm pouco conhecimento, né? Que foi uma análise de cluster que a gente fez agrupando atitudes, né? E quando você agrupa atitudes, neste grupo de atitudes ficaram técnicos de enfermagem, conselheiros e etc. Os médicos ficaram num grupo de atitudes que eles tinham mais conhecimentos, eles sabem que dependência química é uma doença, eles acham que deveriam fazer alguma coisa para lidar com os dependentes químicos, mas eles não querem fazer, e não é comigo, eu vou encaminhar para outra pessoa, para o psiquiatra, sim, eu tenho conhecimento, eu acho que deveria ser tratado, mas não comigo, né? Ou seja, é mais ou menos isso que acontece, né? Então, por diversas razões, né? Eu estou falando aqui uma delas, mas tem outras, né? O diagnóstico em dependência química já é tardio. Também porque nós temos pouca ênfase no ensino, não existe um consenso de um currículo mínimo, né? Mas a boa notícia é que o treinamento pode melhorar a habilidade e atitude dos médicos, e isso também nós avaliamos, né? Também, quando eu apliquei um treinamento nos profissionais visando melhorar a atitude e conhecimento, e depois disso nós demos supervisão para essas equipes, 2 anos depois a atitude se mantinha melhor do que era no início do meu estudo, né? E existe também uma relação entre a atitude e o quanto as pessoas usam droga. É claro, é bastante óbvio isso, né? Se você pensar, se você acha que uma coisa faz mal, você não vai usar aquilo. Então, se a sua atitude é muito positiva em relação a uma droga, você tende a usar mais aquela droga. Isso vem sendo estudado nos Estados Unidos há um longo período. Então, são feitos estudos epidemiológicos que mostram, por exemplo, quando a atitude dos jovens melhora, né, em relação ao uso de maconha, por exemplo, então eles começam a ter uma baixa percepção de risco, né, ou uma boa atitude em relação ao uso
de maconha, por exemplo, epidemiologicamente, o número de usuários aumenta. Isso aconteceu, por exemplo, na década de 70. Depois, na década de 90, teve uma queda na epidemiologia que coincidiu com um aumento da percepção de risco. Eu estou falando isso em estudos populacionais. Né? E depois, agora, mais recentemente, existe de novo, né, na população, uma baixa percepção de risco, ou seja, uma melhora da atitude em relação ao uso de droga. Eu acho que é uma coisa boa, que não faz mal e etc. Isso que é uma atitude melhor. Né? E então nós estamos assistindo um aumento no consumo de drogas. E recentemente nós também fizemos, eu não trouxe aqui, mas nós fizemos um estudo com os alunos da Universidade Federal Fluminense e também com os nossos alunos da Unifesp, né, mostrando qual era a atitude deles em relação ao uso de droga, de álcool, de maconha, e qual era o nível de consumo deles. Né? E há uma correlação estatística. Quanto menor a atitude, maior é o consumo. Né? Então, só para mostrar para vocês que a atitude social em relação ao consumo a uma droga, ela influencia muito no consumo da droga e na epidemiologia daquele consumo. E os médicos não estão isentos disso nem um pouco. Nós estudamos isso também na população médica, mas os jovens praticamente são mais suscetíveis a isso. Agora, existe uma diferença entre o que é dependência e o que é problema. Né? Então, quando você tem... uma coisa, você tem, por exemplo, um músico que usa substância, né, e o nível de problemas que ele pode ter com isso é né? Ele pode, eventualmente, se atrapalhar na apresentação, enfim, na banda, mas aí é uma banda grande, o outro não será tão notado, então não tem tanto problema. Outra coisa é um piloto que é dependente químico. Né? O nível de problema que ele pode ter, né, ou o pequeno problema que ele venha a ter, pode ser de causas muito grandes e catastróficas. Né? Então, o médico também está nesta categoria. Né? Então, é uma categoria que a dependência pode levar a grandes problemas por conta do trabalho que ele desempenha. Por exemplo, um paciente meu que pegava, abria o fentanil e tirava de dentro da ampola o fentanil e colocava água lá dentro da ampola para poder anestesiar o paciente. Quer dizer, isso é uma coisa que o paciente não será anestesiado. Felizmente, né, essa atitude não é muito suspeita, não foi para frente, porque alguém viu isso e ele teve que dizer o que estava acontecendo. Então, esse tipo de problema, né, que o médico pode ter em função da dependência, pode ter problemas muito graves. Né? Mas a dependência entre médicos tem a mesma prevalência, né, do que a população geral. Não tem muita diferença. Né? Ela é maior apenas para benzodiazepínicos e opioides. Né? Mas se eu disse que na população geral ela é difícil, no médico ela é um pouco mais difícil. Né? Mas a boa notícia é que o prognóstico é melhor no médico. Eu vou mostrar dados disso. Né? Mas a gente precisa ter programas específicos para o tratamento
dos médicos. Veja, 15 anos atrás, né, quando eu comecei a trabalhar com dependência química, a gente não conseguia fazer grupos com mulheres junto com homens, por exemplo. Hoje isso mudou um pouco, né? As mulheres já estão um pouco menos, sentem menos preconceito em fazer grupo com homens, mas ainda é preciso ter serviços específicos para mulheres, porque os problemas delas são um pouco diferentes dos homens. Mas há 15 anos atrás, a gente fazia grupos específico para mulheres e elas entravam na sala assim quase escondidas, né, como se tivesse escrito assim